Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você a diferença entre o ponto zigue-zague e o 3 pontinhos. É uma dificuldade de muitas pessoas. Eu tenho muitas alunas, muitas seguidoras que perguntam, Selma, como é esse 3 pontinhos? E eu quero mostrar para você aqui na minha máquina reta e zigue-zague doméstica, para você identificar esse ponto na sua máquina. Pode ser que a sua máquina não seja a mesma minha, pode ser que ela seja diferente, mas você vai observar pelo desenho desses 3 pontinhos. Então, vou mostrar para você, vamos lá para a máquina, para você ver que esses 2 pontos são muito importantes na nossa confecção, ou seja, o ponto zigue-zague, ele é o primeiro ponto importante. O 3 pontinhos, se você tiver, ótimo, se você não tiver, não precisa se preocupar com isso, porque o ponto zigue-zague, ele faz a mesma função que os 3 pontinhos. Ele serve para elastizar a base do nosso sutiã e serve também para fazer outras costuras aí, fixando elásticos. Então, a gente usa muito na base do sutiã, que é todo na renda, e usa esses 2 pontos, tanto zigue-zague como 3 pontinhos, para elastizar qualquer peça, calcinhas e sutiãs. Então, vamos agora para a máquina que eu vou te mostrar a diferença entre esses 2 pontos. Bom, pessoal, a gente vai agora costurar um pouco com o 3 pontinhos e um pouco com o zigue-zague. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Muita gente tem a dificuldade em saber qual é o 3 pontinhos e qual é o zigue-zague. Esse é o primeiro ponto. Eu quero mostrar para vocês. O zigue-zague é esse aqui, ele vai e volta, vai e volta. Esse é o 3 pontinhos, ele é bem parecido com o zigue-zague. A única diferença é que ele pula, bate 3 vezes subindo e bate 3 vezes descendo. Eu até estava testando aqui para mostrar para vocês, né? Então aqui está o 3 pontinhos, olha só. 3 pontinhos, ele sobe batendo 3 vezes, né? E desce também 3 vezes. E o zigue-zague, ele só vai e volta, vai e volta. São 2 pontos que a gente usa na base do nosso sutiã, principalmente do sutiã de renda. Então, a gente usa esses pontos para elastizar todas as peças feitas aqui na máquina reta e zigue-zague. Então, a gente usa esses 2 pontos para elastizar todas as nossas peças feitas aqui nessa máquina. Quando a gente tem outras máquinas, a gente usa muito ele nas bases dos sutiãs. Então, nas bases dos sutiãs não dá para ficar sem esses pontos. Nos sutiãs de renda, né? Aqueles sutiãs todo na renda, a gente vai montar a base, não dá para montar se não tem esses pontos. Fica bem complicado. Então, a base de sutiã todo na renda precisa desses pontos. E eu tô com o meu tecido aqui, que eu vou fazer esses pontos aqui para mostrar para vocês. E até o tamanho, que muita gente fica perguntando, Selma, qual o tamanho do seu ponto? Né? Qual a numeração que você coloca para fazer o ponto reto, para fazer o ponto zigue-zague? É diferente, né? Igual aqui, o 3, eu tô com zigue-zague. Eu vou fazer primeiro o zigue-zague, eu coloco 3 e 3 aqui, vai ficar um zigue-zague bacana. 3, 3, ponto zigue-zague. Então, eu vou costurar aqui, depois eu vou costurar o outro do lado para vocês, né, poderem ver a diferença. Então, vamos lá. E essa é a máquina reta e zigue-zague doméstica, Singer Facilita Pro, a máquina que eu gosto muito de trabalhar com a lingerie. Um fator muito importante, saber onde está a sua linha. A minha linha está aqui, porque é de cone grande, ele está aqui. Mas eu gosto de colocar ele no chão também. No chão ele tem que ficar direcionado aqui, porque se você deixar ele caído, rolando de qualquer jeito, o seu ponto não vai ficar perfeito. Seu ponto pode ficar apertado, arrebentando. Então, onde fica essa linha aqui é muito importante, tá bom? Então, também estou costurando com 2 cores de linha. Uma na parte de cima e outra na parte de baixo, para vocês poderem ver bem, olha só. Tanto o lado direito como o lado avesso, bateu o zigue-zague bonitinho, né? E essa máquina tá de parabéns porque ela levou uma queda, ela caiu e ela continua costurando sem desregular o ponto. Pensei que ela nem ia costurar mais, né? E ela tá aqui costurando perfeitamente. E ela tinha levado uma quedinha alta, viu? Da altura dessa mesa aqui, da máquina. Então, eu fiz aqui o zigue-zague, como vocês estão vendo, ficou bonito, né?
Eu gosto do ponto dessa máquina. Então, agora eu vou para o 3 pontinhos. O 3 pontinhos é esse aqui. Se eu fizer no 3 e 3, não fica bonito, né? Ele fica aberto. Dá para usar, mas eu digo que ele não vai ficar muito parecido com o ponto aqui. Não vai ficar nessa medida desse ponto, ele vai ficar bem aberto. Ele vai ficar desse jeito aqui. Cadê? Aqui ele vai ficar bem aberto. Cadê o ponto que eu fiz? Vou fazer aqui e mostro para vocês. Né? Ele fica um ponto... Aqui. Olha o tanto que ele fica aberto. Se eu costurar 3 e 3, ele fica parecendo uma costura reta. Ele não fica fechadinho assim. E para ele ficar fechadinho, assim, vou só virar aqui para eu poder costurar uma, fazer uma do lado da outra para vocês poderem ver a diferença que tem. Então, para eu fazer no 3 pontinhos e ficar parecido com o tamanho do ponto que eu fiz aqui do zigue-zague, eu vou colocar aqui no 4 e aqui no 2. 4 e 2 e 3 pontinhos. E agora eu vou costurar. Olha só, o jeito que a agulha bate, pulando 3 vezes para subir e 3 para descer. Então, olha só. Conseguiram ver a diferença? 2 pontos que eu valorizo muito. Tem muita gente que fala, Selma, eu não tenho 3 pontinhos, o que que eu faço? Né? Elas ficam participando de grupo de alunas, de costureiras, e elas ficam muito preocupadas porque elas não têm um 3 pontinhos. Eu gosto tanto de um como do outro, né? O 3 pontinhos é um ponto bonito mesmo, mas o zigue-zague também é. Olha só que bonito. Tanto o zigue-zague como 3 pontinhos. Todos dois são os pontos que a gente usa para elastizar as nossas peças. Outra coisa importante, eles têm que esticar, né? Depois de você costurar com zigue-zague ou 3 pontinhos, seu tecido tem que esticar. O seu elástico tem que esticar. Se você puxar e dá aqueles estralos arrebentando, é porque seu ponto está apertado. E aí você precisa mexer aqui, né, para poder folgar o seu ponto nesse lugar aqui, né? Aqui que a gente tira ou aumenta, folga ou aperta o nosso ponto para ele poder ficar bom. O meu tá bem regulado, né? Tá bem bonitinho aqui. Então é isso, precisa esticar também quando você costurar. Se não esticar assim no máximo, igual eu tô esticando, é porque a sua máquina tá desregulada, tá apertado demais e tá arrebentando a linha. Então esse é o ponto zigue-zague e o ponto 3 pontinhos. Agora eu vou é o ponto zigue-zague e o 3 pontinhos, zigue-zague, 3 pontinhos. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa muito importante aqui, que muita gente fica perguntando. Posso fazer o acabamento usando 3 pontinhos? Vou fazer para vocês verem. O ponto do acabamento que eu uso é o 1. É o 1 aqui, né? E o 1 aqui. Ou um pouquinho maior que o 1, né? Um pouquinho maior, quase 1,5. Então, vamos fazer um acabamento no ponto 1 de zigue-zague, que é o ponto que a gente usa para acabamento, para costurar as alças, para fazer acabamento no final das costuras. Então, vou fazer esse ponto. Então, esse é o ponto que a gente usa no acabamento, né? Podendo ser um pouquinho maior. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui, colocar 1,5 no mesmo zigue-zague. E normalmente a gente dá retrocesso nele. Eu vou dar retrocesso num pedaço do que eu fiz. Retrocesso. E eu vou tirar e mostrar para vocês. Então, aqui esse pedacinho que eu fiz o retrocesso. Então, a costura do outro lado também. Então, é um ponto pequenininho, né? Vai ficar um zigue-zague pequeno. Aqui tá o 1. Olha só, eu gosto muito do acabamento, assim, do 1. Aqui está o 1, né? Aqui tá 1,5. E esse pedacinho aqui é onde eu fiz o retrocesso. Voltei com a costura em cima. Então, esse é o ponto que a gente faz acabamento. Eu vou agora colocar para fazer esse mesmo ponto usando 3 pontinhos. Agora, nesse mesmo tamanho, do jeito que tá aqui, usando 3 pontinhos. Então, dá para fazer um acabamento no 3 pontinhos? Ele fica meio estranho, porque ele fica fazendo desenho. E o ponto que a gente faz acabamento não é assim, como que desenhando, né?
Então, o ponto certo que a gente usa, né, o ponto que a gente usa para fazer o acabamento é o zigue-zague. Então, você pode até fazer um pouquinho maior, se a minha máquina não está puxando, né, ou talvez aquele acabamento que a gente faz no fechinho do sutiã, você pode aumentar um pouquinho mais, né, pode colocar igual eu coloquei 1,5 aqui, aqui também você pode colocar 1,5 do zigue-zague, né, vamos lá. Coloquei aqui no zigue-zague, 1,5, 1,5. Fiz a metade de 1,5 e vou jogar aqui para 2. Para vocês verem como que fica, né? 2 e 2. Então, aqui, né? Uma metade, aqui, ó. Um pouco de 1,5, né? E um pouco de 2, né? Para colocar o fechinho do sutiã fica bom. Dá para colocar até 2,5, tá bom? Então, assim, o ponto do acabamento é o ponto do zigue-zague. Ah, Selma, minha máquina não faz zigue-zague, só faz o reto. Então, dá para você fazer o acabamento no ponto reto também. Então, vamos lá, né? Colocar aqui no 1 reto. 1 do ponto reto. Então, eu tô mostrando para vocês hoje só o zigue-zague e o 3 pontinhos. Mas como eu fui falar do acabamento, eu vou mostrar aqui se eu fosse fazer um acabamento só com a máquina reta. Colocar 1,5, né? Porque tá puxando muito lentamente. Então, aqui é o ponto reto. Dá para fazer o acabamento no ponto reto também? Dá. Né? Ele fica bem pequenininho, quase invisível, né? O colorido aqui deu para ver melhor. Então, dá sim para a gente fazer o acabamento no ponto reto, porque ele lembra muito o zigue-zague pequeno. O zigue-zague é o ponto... Deixa eu tirar, cortar a linha aqui. O zigue-zague é o ponto certo que a gente usa para fazer o acabamento, tá certo? Então, esse é o ponto zigue-zague e os 3 pontinhos. São usados para elastizar as nossas peças. Quando você está trabalhando só usando essa máquina reta e zigue-zague, a gente elastiza todas as nossas peças usando um desses 2 pontos. Tem que usar um desses 2 pontos. Bom, espero que você tenha gostado e tenha aprendido comigo sobre a diferença desses 2 pontos. E lembrando que os 2 são importantes na nossa confecção, mas o 3 pontinho é um ponto que, se você não tiver e tiver o zigue-zague, ele já vai fazer a função dos 2, porque o 3 pontinhos é um ponto decorativo e o zigue-zague é um ponto de extrema importância na nossa confecção de lingerie. Se você tiver os 2, você pode intercalar, sendo que o zigue-zague é o ponto que faz também o acabamento e não só a elastização, né? Então, o zigue-zague é o ponto mais importante na nossa confecção de lingerie, e se você tiver os 3 pontinhos na sua máquina para complementar, para fazer peças diferentes, ótimo! Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Deixa o seu like, não deixe de se inscrever no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.